Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da Escola E São Paulo. Eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula. Agora é sobre a atividade 20 do caderno do aluno. E a habilidade que vamos desenvolver é saber expressar por meio de matrizes situações relativas a fenômenos físicos ou geométricos, imagens digitais, pixels e etc. Então, vamos lá, dar continuidade com a atividade 20. A gente vai falar um pouquinho da visão dos pixels. Então, quando a gente fala de uma fotografia, ela pode ser entendida como uma matriz, formada por N elementos, e que cada elemento dele é um pixel de imagem. Então, quanto mais elementos tiver essa matriz, melhor vai ser a resolução da fotografia. Tá? Então, aqui no exercício, na atividade 20, da página 16, ele falou: considere uma foto de 7,1 MP de resolução, de 3072 por 2304 pixels, em que a linha 1000 da matriz seja formada apenas por pixels de cor verde, divididos igualmente entre 3 tonalidades em ordem crescente de posição nessas colunas. Então, o que a gente precisa aqui? É entender o que ele está trazendo de informação. Então, essa foto, a resolução dela é 3072, quer dizer que ela tem 3072 linhas e 2304 colunas. E na linha 1000, então quando chegar lá na linha 1000, só na linha 1000, a gente vai encontrar as tonalidades da cor verde, da tonalidade 1 até a tonalidade 3. E ele disse também que eles foram divididos igualmente entre 3 tonalidades. Então, quer dizer que lá na linha 1000, a gente vai ter dividido as 3 tonalidades, certo? Então, as colunas vão ser divididas em 3 tonalidades, tudo bem? Porque na linha 1000, eu vou ter lá as colunas, eu vou ter... Na linha 1000, eu vou ter 2304 colunas. Então, é isso que a gente precisa pensar aqui. Então, assim, dos N elementos da milésima linha da matriz, os N sobre 3 primeiros são verdes na tonalidade 1. Os N sobre 3 seguintes na tonalidade 2 e os N sobre 3 últimos são verdes na tonalidade 3. Nessa condição, qual será a tonalidade do pixel A e J? Isto é, do elemento da matriz que ocupa a linha I e a coluna J nos seguintes exemplos. Então, aqui, primeiro que o verde só vai estar na linha 1000. Então, a linha não pode ser um número diferente de 1000. Agora, as colunas, ele pode estar em qualquer uma das colunas. E ele disse para mim, que é uma informação muito importante, que são divididos em partes iguais. Então, quem são divididos em partes iguais? As colunas. Então, primeiro, para eu poder classificar qual a tonalidade de cada um deles, primeiro eu preciso verificar qual é o limite dessas tonalidades, né? Então, se eu tenho 2304 pixels, eu vou dividir em 3 pedacinhos iguais, cada pedaço vai ter 178. Então, na tonalidade 1, ele vai de 0 a 768. Na tonalidade 2, vai de 769 até 1536. E na tonalidade 3, de 1537 a 2304. E aí fica fácil da gente analisar, tá? Então, eu preciso entender, é muito importante eu ler e entender o que o exercício me trouxe, certo? Aí, o que a gente vai ter?
Então, na letra A, ele tá na linha 1000, que é a linha do verde, e na coluna 1000. A coluna 1000, ela tá situada aqui, olha. Então, ela vai estar na tonalidade 2. A linha 1000 e coluna 500, a coluna 500 vai estar situada na tonalidade 1. Então, essa aqui vai ser minha tonalidade 1. Aqui, linha 1000 e 2000. Então, tonalidade 3. Então, essa é a classificação das tonalidades, certo? E aí, vocês vão depois realizar para mim o exercício 21, atividade 21 e 22. Lembrando que o que vocês vão utilizar lá? Os critérios que a gente já sabe de I e J, tá? Então, é muito importante que vocês analisem essas informações para descobrir quais são essas tonalidades, tá? Nos outros exercícios, vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de conta. Mas o critério de análise, o que eu tenho que entender da análise é isso, tá bom? Que o primeiro valor representa a minha linha, o segundo a minha coluna, e aí a gente vai analisar o que cada exercício trouxer para vocês, beleza? Então, vamos lá. Aqui, no caderno do aluno, ele traz mais uma informação, que são matrizes e o princípio da tomografia. E aí, a gente vai falar um pouquinho, porque eu vou pedir que vocês façam os exercícios, tá bom? Então, à medida que o topógrafo se movimenta, outros feixes de raio-x são emitidos e novas tiras são geradas. A reunião dessas tiras em uma única imagem forma uma chapa, semelhante à mostrada no desenho a seguir. Então, quando a gente faz lá, entra naquela máquina, né, fechada, no tomógrafo, ele vai ler, né, esse raio-x, ele vai soltar feixes, então feixes claros e feixes escuros, e que vão formar uma chapa parecida com essa. E aí, podemos associar os numerais 1 ou 0 aos pontos escuros ou claros. Então, se o ponto for escuro, ele vai receber o número 1. Se o ponto for claro, ele vai receber o número 0, certo? Respectivamente. Além disso, simplificando a constituição dessas micro-regiões claras ou escuras, podemos supor que todas têm um formato de pequenos quadrados, de maneira que uma região plana pode ser, de fato, uma região quadriculada, ou que linhas e colunas sejam numeradas de 1 a N. Aqui ele usou N porque N é a coluna, qualquer quantidade de colunas, tá bom? Então, pessoal, o que ele traz de informação? Porque quando a gente entra num tomógrafo, ele também gera uma matriz. E essa matriz, ela vai ser composta de número 1 ou 0. E quando que esse número 1 vai aparecer? Quando o meu quadradinho, como ele usou ali, né, ele vai quadricular em pequenos quadradinhos, então, quando esse quadradinho for escuro. Quando o quadradinho for claro, ele vai ser 0. E é isso que a gente vai aprender aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui ele trouxe, no caso aqui, pequena, 3×3, né, ó. Então, tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. E o que ele trouxe de informação para mim? Que nessa coluna, quando eu for olhar aqui na coluna, eu não vou ter nada pintadinho aqui. Nada. Quando eu for olhar nessa coluna, eu vou ter as 3 linhas pintadas. Quando eu for olhar nessa coluna, eu só vou poder ver um pintadinho. Aqui. Quando eu olhar nessa linha, eu só vou poder ter um pintadinho. Quando eu olhar nessa, eu só vou poder ter 2 pintadinhos. E quando eu olhar nessa, eu só vou poder ter um pintadinho. Então, se eu olhar na linha, eu só vou poder ter um pintado nela. Então, uma dica. A gente sempre começa pelo maior número que aparece. Então, aqui, eu tenho 0,
1, 2 e 3. O maior número que apareceu aqui para mim foi o 3, que está em coluna. Então, eu vou lá e já pinto os 3, porque eu sei que nessa coluna, os 3 vai estar pintado. Certo? Beleza. Qual é o próximo? Depois do 3 vem o 2. Então, eu já penso lá no 2. Aqui nessa linha só vai poder ter 2 pintados. Mas nessa aqui não pode, porque nessa coluna aqui não pode ter nada pintado. Então, se aqui tá pintado e nessa linha só pode ter 2 pintadinhos, eu não vou poder pintar aqui, certo? Então, só sobra aqui. Então, por isso, aqui ficou pintadinho. E aí, você vai ver que os outros vão aparecer, já vai estar pronto. Então, ó, aqui não pode ter nada, beleza. Aqui pode só ter 1. Nessa coluna só tem 1. Beleza? Então, as colunas estão todas batendo. Na linha, nessa linha só pode ter 1 pintado. É só um pintado que tá. Nessa linha, só pode ter 2 pintadinhos. Ó, só tem 2 pintados. E nessa, só pode ter 1, tá? Então, uma dica para vocês é sempre começar pelo maior número que aparece. Então, vai do maior para o menor, porque daí, automaticamente, os outros já vão aparecer. Aí, você só confere, tá bom? E aí, eu preciso fazer uma matriz disso. Então, como ele disse, essa matriz, ela é composta de 1 e 0. 0, se não tá pintado. E 1, se tiver pintado. Então, aqui é uma matriz 3 por 3, onde eu vou ter o 0, porque não tá pintadinho. 1, porque tá pintado. 0, não tá pintado. 0, 1, 1. 0, 1, 0. Então, essa aqui é a matriz que resultou esse desenho, parte de um desenho que de repente possa ter saído de uma máquina de tomografia, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente vai ver um outro exemplo que eu trouxe para vocês também. Então, a gente tem lá uma matriz, essa matriz também é 3 por 3. Então, como eu disse para vocês, é sempre melhor a gente começar do número maior. Então, eu posso começar por aqui, ou eu posso começar por aqui, tanto faz, mas sempre escolhendo os maiores e depois indo do maior para o menor. Então, aqui, olha, se eu escolher essa coluna, sei que eu tenho que pintar 3, então eu vou pintar esses 3, certo? Que é o que tá aqui pintadinho. Também tem 3 aqui. Então eu sei que aqui também vai ser pintado. Então, ó, 3 e 3. Beleza. Agora, eu tenho que ir pro 2. Então, vamos lá. 2. Então, aqui, posso vir aqui ou aqui, tanto faz, tá bom? Então, aqui, vim aqui, ó, na minha linha. Então, aqui na minha linha, só posso ter 2 pintados. Se eu só posso ter 2 pintados, eu tenho 1, porque eu já preenchi aqui e preenchi aqui. Aqui, nessa coluna, eu só posso ter 1. E já tem 1 lá, então, não pode ser aqui. Então, o que eu vou pintar vai ser esse, que aí bate, ó, aqui, bate aqui, ó, aqui só pode ter 2, tem 2. Aqui só pode ter 2, tem 2. Aqui 3, aqui 3. Aqui só pode ter 1, já tá aqui. Aqui só pode ter 1, já tá aqui. E aí, eu só monto a minha matriz. Então, 0 porque não tá pintado. 1, 1 porque tá pintado. Aqui tem os 3 pintadinhos. 1, 1, 1. Não está pintado, 0. Está pintado, 1. Não está pintado, 0. E aí, a gente tem a matriz dessa parte da máquina, né, de tomografia. E é isso, gente. Obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só conversar comigo, tá bom? Beijos, amo vocês, bons estudos e até mais. Até a próxima.